No livro de 1 Reis, capítulo 14, versículo 22, está escrito assim: E fez Judá o que parecia mal ao olho do Pai Eterno, e provocaram o zelo mais do que todos seus pais, fizeram com seus pecados que cometeram. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 22, está escrito lá assim: contesta a palavra liberdade, castidade cristã. Versículo 22. Irritamos ao Pai Eterno. Somos nós mais fortes do que Ele? É uma pergunta. O versículo 17 do capítulo 32 de Deuteronômio: sacrifício ofereceram aos diabos e não ao Pai Eterno. Sacrifício ofereceram aos diabos e não ao Yahweh, ao Pai Eterno, que não conheceram os novos deuses que vieram, pouco dos quais não se estremeceram os vossos pais. O versículo 18: esqueceste da rocha que gerou, em aquecimento puseste o Yahweh que te formou, e que puseste o Deus que te formou. No livro do profeta Isaías, capítulo 17, versículo 10, está escrito assim: porquanto te esqueceste do Yahweh, do Pai Eterno, da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantará plantas formosas e cercará de sarmento estranhos. O versículo 19 do capítulo 32 de Deuteronômio: o que vendo o Pai Eterno os desprezou, provocando a ira contra os seus filhos e suas filhas. No livro de Juízes, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: pelo que a ira do Pai Eterno acendeu contra Israel, e deu na mão dos roubadores, e roubaram, e entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. O versículo 20 do capítulo 32 de Deuteronômio: e disse: esconderei o meu rosto de vós, e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filho em quem não há lealdade. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 17,
Está escrito assim: assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-los, e esconderei o meu rosto deles, para que seja devorado. Tantos males e angústia alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram este mal, porquanto o meu Criador do céu e da terra, Yahweh, não está no meio de mim. No Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 17, está escrito lá assim: e Yahshua respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrerei? Fazei-mos aqui. Na doutrina do Constantino, fundador da Igreja Católica, está escrito assim: Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-vos aqui. O versículo 21 do capítulo 32 de Deuteronômio: a zelo me provocaram com aquilo que não é Deus, ou aquilo que é Deus. Ao zelo me provocaram naquilo que não é Yahweh, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu vos provocarei o zelo com os que não são povo, com nação louca, e despertai-os. A zelo me provocaram com aquilo que não é o Yahweh, que não é o Pai Eterno, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu vos provocarei o zelo com os que não são povo, com nação louca, e despertarei a ira. O versículo 22: porque um fogo se acendeu na minha ira, arderá até a mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará a fundamentos dos montes. No livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 14, está escrito lá assim: levar-te-ei com teus inimigos para a terra que não conheceis, porque o fogo se acendeu na minha ira, e sobre vós arderá. Versículo 23 do capítulo 32 de Deuteronômio: mas amontarei sobre eles a minha seta, esgotarei contra eles. No livro de Salmo de número 7, verso 12, verso 13, está escrito assim: se o homem se não converter ao Yahweh, o Pai Eterno, afligirá sua espada, e já tem armado o seu arco. Está esparelhado, versículo 13, verso 13. Já para ele preparou armas mortais, e porá uma ação a sua sete inflamada contra
os perseguidores. No livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 15, está escrito assim: Tu, ó Pai eterno, aumentaste esta gente, tu aumentaste esta gente, fizeste de glorioso, mais longe os lançaste, para todos os fins da terra. O versículo 24 do capítulo 32 de Deuteronômio: Exalta serão de fome, comido de cabúrculo e de peste amarga. Entre eles enviarei dente de fera com ardente, peçonha de serpente do pó. No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 22, está escrito assim: Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfalarão os vossos gados, e vos pouparão os vossos caminhos, e serão desertos. Versículo 25 do capítulo 32 de Deuteronômio: Por fora desvastará a espada, por dentro pavor, ao mancebo juntamente com a virgem, assim a criança de mama como o homem de cãs. No livro de Lamentação, capítulo 1, versículo 20, está escrito assim: Olha, o almo Pai eterno, enquanto estou angustiada, turbada, então a minha estranha, o meu coração está se tornado no meio de mim, porque grandemente me rebelei, fora me filhou a espada, dentro de mim está a morte. No livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, está escrito lá assim: Livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5: Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combate e temor e por dentro. Versículo 26 do capítulo 32 de Deuteronômio: E disse: Por todos os cantos espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 13, versículo 14, está escrito assim:
Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando os meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo. E o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse: derramaria sobre ele o meu furor no deserto para consumir. Versículo 14: o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, para ti as quais fiz sair. O versículo 27 do capítulo 32 de Deuteronômio: se eu não receará a ira do inimigo, para que os seus adversários não estranha, para que não diga: a nossa mão está alta, o Pai Eterno não fez tudo isto. No livro de Salmo de número 140, verso 8, está escrito assim: não cumpra o Pai Eterno ao ímpio, aos seus desejos, não deixa ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalta no livro do profeta Jeremias, capítulo 19, versículo 4, está escrito assim: porquanto me deixaram e profanaram este lugar, nele queimaram incenso a outros deuses, de madeira, de pau, de pedra, de gesso, de papel, que nunca conheceram, e nem ele, nem seus pais, nem o rei de Judá conheceram este lugar de sangue de inocente. Versículo 38 do capítulo 32. O versículo 28 do capítulo 32 de Deuteronômio: porque são gente falta de conselho, nele não há entendimento. No livro do profeta Isaías, capítulo 27, versículo 11, está escrito assim: quando os seus ramos se secarem, serão quebrados, vindo as mulheres acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que fez não se compadecerá dele. Aquele que formou, não ele mostrará nenhum favor. O versículo 29 do capítulo 32 de Deuteronômio: ouça lá se ele fosse sábio, que isso entendesse e tentasse para o seu fim. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, está escrito assim:
Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos e todos os dias, para que bem ele fosse, e ele e seus filhos para sempre. No Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 42, está escrito assim: dizendo: ah, se tu conhecesse também ao menos esse teu dia, que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Versículo 43: porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. O versículo 30 do capítulo 32 de Deuteronômio: como pode ser que um só perseguisse 1000, e 2000 fizesse fugir? 10.000 a sua rocha, e não venderá. O Pai Eterno não entregará. No livro de Josué, capítulo 23, versículo 10, está escrito assim: porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoado vós ele, e vós abençoou, e livre vós da sua mão. No livro de Salmo de número 44, verso 12, está escrito assim: tu vende por nada o teu povo, e não aumenta a tua riqueza com seu preço. O versículo 31 do capítulo 32 de Deuteronômio: porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juiz disto. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: contexto da palavra, o cântico de Ana, versículo 2: não há santo como é o Pai Eterno, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Pai Eterno. Versículo 32 do capítulo 32 de Deuteronômio: porque a sua vinha é a vinha do Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uva de fel, cacho amargoso tem. No livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim: ouve a palavra do Pai Eterno, vós príncipe de Sodoma,
Prestai ouvido à lei do nosso Criador, vós, o povo de Gomorra. O versículo 33 do capítulo 32 de Deuteronômio. O seu vinho é ardente, veneno de dragões, peçonha cruel de víbora. No livro de Salmo de número 58, verso 4, está escrito assim: tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tenha tapado os seus ouvidos. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 12, o versículo 13, está escrito assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feito pela lei Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. O versículo 34 do capítulo 32 de Deuteronômio: não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Uma pergunta. No livro de Jó, capítulo 14, versículo 17, está escrito assim: a minha transgressão está selada num saco, amontoa as minhas iniquidades. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 5, está escrito lá assim: mas segundo a tua dureza, o teu coração impenitente entesourará a ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo do Pai eterno. O versículo 35 do capítulo 32 de Deuteronômio: minha é a vingança, a recompensa ao tempo que revaslar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próxima, as coisas que ele hão de suceder se apressa a chegar. O versículo 36: porque o Pai eterno fará justiça ao seu povo e se arrependerá ou entristecerá pelos seus servos, quando vi que o seu povo se foi e não há fechado nenhum desamparado. No livro de Juízes, capítulo 2, versículo 18, está escrito lá assim: quando o Pai eterno ele levantava ao juízo, o Pai eterno era como juiz e livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juízo, porquanto o Pai eterno se arrependia ou entristecia pelo seu gemido por causa dos que os apertava e oprimia.
No livro de Salmo de número 135, verso 14, está escrito assim: pois o Pai Eterno julgará seu povo e se arrependerá ou entristecerá em atenção aos seus servos. O versículo 37 do capítulo 32 de Deuteronômio. Então dirá: onde estão os seus deuses? De pedra, de pau, de madeira, de bronze, de gesso ou de papel?